Eu sempre achei que as pessoas na nossa escola viviam uma espécie de vida especial, quase paralela. Assim que toca o sinal depois da última aula, a distribuição de forças muda instantaneamente, os garotos mais barulhentos de repente ficam quietos, enquanto aqueles que eram calados começam a falar pelos corredores, como se estivessem esperando o dia inteiro por esse momento. A meu ver, isso acontece porque, quando tiramos nossas máscaras de aula, tentamos ser nós mesmos por um tempo. E é exatamente aí que vêm à tona os verdadeiros interesses, as simpatias secretas e as mágoas que não costumamos mencionar durante o dia. Eu nunca teria imaginado que seria testemunha de uma história tão estranha, na qual um colega de classe decidiria dedicar cada minuto de sua vida escolar a correr atrás de uma garota que se recusava obstinadamente até a olhar. Vou contar como vi tudo com meus próprios olhos, pois, de fora, isso me pareceu quase cinematográfico, repleto de sorrisos envergonhados, equívocos estranhos e provações diárias que deixariam até mesmo heróis românticos de cabelo em pé. No começo, eu não acreditava que algo assim pudesse acontecer, mas, quando tudo começou, percebi que a realidade às vezes extrapola muito o que nossa imaginação supunha possível. Naquele dia, estávamos parados no corredor da escola, olhando para a passagem que levava ao salão de eventos. Fazia bastante frio, o inverno se recusava a dar trégua, e as pessoas usavam suéteres grossos. Havia ainda montes de neve do lado de fora, mas os professores já nos preparavam para as atividades de primavera, como o tradicional recital em homenagem ao Dia da Cosmonáutica. Eu estava totalmente envolvido nos ensaios de uma pequena peça teatral, na qual eu recitaria algumas falas patrióticas, e esperava que o palco ficasse livre para retomarmos o ensaio. Foi então que, do nada, apareceu ao meu lado um colega, vamos chamá-lo de Kirill, embora não seja seu nome verdadeiro. Ele trazia uma pilha de livros e estava muito aflito. Se ele estava nervoso por causa da prova de física marcada para o dia seguinte ou por outro motivo, não sei dizer. Mas algo na expressão dele me chamou a atenção, o olhar era intenso, os lábios estavam apertados e as pernas tremiam de leve, como se ele estivesse na beira de um abismo, pronto para saltar. Perguntei se estava tudo bem e ele só assentiu, pedindo que eu o esperasse um pouco enquanto ele falava rapidamente com alguém. Na hora, não dei muita importância. Pensei que Kirill fosse atrás do professor para tirar alguma dúvida sobre a matéria que cairia na prova de física. Mas ele seguiu direto para o vestiário onde, naquele horário, algumas meninas da sala paralela costumavam se reunir para fofocar sobre o dia-a-dia da escola. Entre elas estava a Anya, conhecida pela beleza e inteligência, mas também por um temperamento complicado. Diziam que ela era fria ou indiferente a qualquer sinal de atenção ou afeto, como se os sentimentos alheios não lhe dissessem respeito. Ao mesmo tempo, tinha a fama de alcançar tudo o que queria por si mesma, só com seu esforço e disciplina. Muitos garotos sentiam receio até de puxar conversa, como se ela fosse a única guardiã de um grande tesouro ao qual só os escolhidos teriam acesso. Assim que vi Kirill indo na direção de Anya, tive uma sensação estranha de que algo fora do comum aconteceria. E não errei, ele parou bem em frente a ela, pôs os livros no peitoril da janela para liberar as mãos e começou a falar. Não ouvi exatamente o que dizia, mas vi Anya interrompendo com evidente má vontade a conversa que tinha com uma amiga, olhando para ele e em seguida cruzando os braços devagar. O olhar dela parecia dizer, beleza, me surpreenda, se conseguir. Mas reparei que Kirill mal conseguia articular as palavras, de tão nervoso, enquanto as amigas de Anya trocavam risadinhas, cutucando uma à outra. Depois de uns 30 segundos, Anya disse algo de forma seca, Kirill se encolheu e, então, ela balançou a cabeça, ajeitou a manga do suéter e se virou. Só deu para ouvir um, agora não. Kirill baixou a cabeça e voltou em silêncio para a porta do salão. Ninguém, entre os que viram aquela cena, perguntou nada a ele depois. Era tudo tão constrangedor, e Kirill parecia tão atordoado, que só nos restou especular o que ele queria dizer a Anya e o que o fizera agir de modo tão esquisito. Eu ainda não sabia, mas aquilo seria apenas o primeiro capítulo de uma série de situações igualmente estranhas e até comicas, que aconteceriam com Kirill nos dias seguintes. Nem passava pela minha cabeça que estávamos prestes a vivenciar uma sucessão quase interminável de episódios engraçados e dolorosos, todos relacionados à incansável vontade dele de conquistar Anya. No dia seguinte, logo no início da primeira aula, encontrei Kirill. Ele estava sentado na segunda carteira, de olho num livro de física, mas o olhar passeava pela sala, como se procurasse alguma coisa ou alguém. Perguntei como ele estava e se não desistiria dos ensaios do recital por causa da prova que se aproximava. Ele resmungou algo como, está tudo bem, só estou nervoso, e, quando o sinal tocou, virou-se abruptamente para mim e disse algo como, será que a Anya vai hoje para o corredor de química? Achei isso curioso, ele parecia estar obcecado em saber cada passo dela. Eu apenas respondi que não tinha a menor ideia, não compartilhávamos aulas de química, e que eu tinha de correr para o salão de eventos. Ele assentiu, olhou sério para o quadro e abriu o caderno. Durante a prova, notei que Kirill olhava o relógio a cada poucos minutos, mesmo sabendo que o professor não tolerava distrações. Assim que terminou a aula, ele saiu correndo da sala,
quase trombando numa aluna mais velha. Eu, que também precisava resolver algo no salão de eventos, passei pelo corredor comprido e vi Kirill perto da porta de química. Havia um entra e sai de gente, alguns querendo falar com a professora, outros indo pegar cadernos, mas Kirill estava lá, segurando a alça da mochila, com uma expressão de quem não pode estar em outro lugar senão aquele. De repente, vi Anya surgindo no final do corredor junto de uma amiga, conversando animadamente. Ao avistar Kirill, ela hesitou por um instante, mas ele avançou rápido na direção dela. Não ouvi o que disseram, mas em poucos segundos vi Anya fazer um gesto de "chega", para com isso. O rosto dela não mostrava raiva, apenas um leve aborrecimento. Ela virou as costas e seguiu conversando com a amiga, que deu um sorrisinho, e as duas foram embora. Kirill permaneceu parado, de olhos meio arregalados, segurando a mochila como se fosse a única coisa que o sustentava. Fui até ele e perguntei se estava tudo bem. Ele só pigarreou e balbuciou. Ela falou, que não quer saber disso agora. Sem outras explicações, encolheu os ombros e saiu caminhando em direção à sala de aula seguinte. Passaram-se alguns dias, e percebi que Kirill transformou cada intervalo numa operação para tentar topar com Anya. Ele calculava onde ela poderia estar, ia até lá, mas sempre resultava em fracasso. Eu e meus amigos achamos engraçado, mas não por maldade, parecia coisa de filme romântico adolescente, em que o protagonista vive dando com a cara na porta, enquanto a heroína revirava os olhos e seguia em frente. Ao mesmo tempo, Anya parecia já se prevenir, se enxergava Kirill, mudava o caminho ou chamava as amigas para desviar dele. Porém, Kirill era insistente, e comecei a pensar que nada o faria desistir. Um dia, perguntei diretamente, por que você faz isso, se ela não quer te ouvir? Estávamos sentados no refeitório, ele nem tocava na sopa, e me respondeu algo como, não sei explicar, mas tenho a sensação de que, se eu não tentar, vou perder uma oportunidade. Só quero que ela me escute de verdade, uma única vez. A voz dele deu uma pequena vacilada, como se falasse de uma luta interna. Eu não sabia o que dizer. Já tinha visto garotos declarando amor, mandando flores ou bilhetes, mas transformar cada recreio numa caçada elaborada era algo novo e assustador. Passei a me preocupar. Não demorou para a escola inteira começar a comentar o que chamavam de perseguição amorosa esquisita de Kirill. Embora perseguição talvez fosse um exagero, ele não fazia nada perigoso, não passava dos limites, apenas, de modo insistente, tentava falar com Anya, fazer um elogio, talvez acompanhá-la até a sala. Ele parecia obcecado com a ideia de que, se insistisse, ela acabaria cedendo, sem notar que ela o ignorava ou dispensava sistematicamente. Onde antes ela só balançava a cabeça com impaciência, agora até falava em alto e bom som coisas como "você não cansa", "não", ou "até quando vai ficar atrás de mim". Kirill ficava vermelho, desviava o olhar, mas continuava ali até as amigas de Anya a puxarem. Parecia algo totalmente inútil, mas eu via no olhar de Kirill uma mistura estranha de teimosia e, quem sabe, um sentimento verdadeiro. Era como se ele não admitisse ser rejeitado. Acreditava que, de tanto tentar, ela um dia o deixaria falar, explicar, provar que não era só um admirador inconveniente. E isso me causava pena e curiosidade. Às vezes, senti vontade de interceder, conversar com Anya e tentar explicar que Kirill não era bobo, mas achei melhor não me meter, talvez só piorasse tudo, e ela passasse a me evitar também. Curiosamente, a situação aproximou a mim e Kirill. Começamos a conversar mais, e ele até falava um pouco de seus planos, chamava-me para acompanhá-lo discretamente ao abordar Anya. Dividia-me entre a compaixão e a vontade de não me envolver, mas acabei indo em algumas tentativas, sempre ficando de longe para não constranger ninguém. Mas a história se repetia, Anya o encarava friamente, soltava uma frase, deixando claro seu desinteresse, e se afastava. E embora ela não parecesse maldosa, estava evidentemente sem disposição para isso. Entretanto, quanto mais ela dizia não, mais Kirill tentava converter aquilo em sim. Isso me deixava apreensivo. Parecia que ele não entendia que não poderia ser realmente um não, firme e definitivo, e achava que ela só não havia descoberto como ele era sensacional, ou algo do tipo. Mas Anya obviamente não queria saber, tinha sua vida, aulas, ocupações, amigos, parecia até fazer cursos extras fora da escola, vivia atarefada. E toda vez que via Kirill, seu rosto evidenciava mais tédio que raiva, de novo isso. Em determinado momento, alguns colegas brincalhões resolveram encorajar Kirill a ir além, dizendo frases do tipo, quer mostrar que é homem de verdade. Leva flores para ela na frente de todo mundo, ou duvido que tenha coragem de se declarar na frente de geral. Kirill tomou aquilo como desafio. Então, numa sexta-feira, no maior intervalo, apareceu no saguão da escola com um buquê de flores. Foi constrangedor, tinha um monte de gente por ali, rindo, comentando, e eu só queria sumir. Anya chegou acompanhada de um professor que acabara de sair de sala e até de alguns pais que tinham ido resolver algo na secretaria.
E lá estava Kirill, no meio, segurando um grande ramalhete de tulipas vermelhas, não faço ideia de onde as conseguiu no inverno. Quando Annie entrou no saguão, ela olhou ao redor, viu Kirill e parou por um segundo, como se entendesse que algo estava para acontecer. Kirill, parecendo reunir todo o resto de coragem, estendeu as flores e declarou meio alto: Anya, desculpa por ficar-te perturbando, mas eu não consigo ficar parado. A voz dele soava tensa, ele soava, ainda assim, mantinha o buquê estendido. Num roteiro clichê, talvez ela se comovesse. Mas Anya deu alguns passos, fixou nele aquele olhar gélido e falou claramente: não vou aceitar suas flores porque eu não pedi nada. E já falei para me deixar em paz. Você não escuta. Foi um silêncio total. Kirill ficou com as mãos tremendo, o rosto corando tanto quanto as tulipas. Anya não prolongou, simplesmente virou-se e foi embora. Uns alunos mais velhos aplaudiram, achando aquilo forte. Algumas meninas comentaram que era cruel. Kirill permaneceu parado, sem reação. Achei que essa recusa pública pusesse um fim imediato ao caso. Afinal, receber um não na frente de todo mundo costuma ser devastador. Mas, para minha surpresa, Kirill ainda olhou uns segundos para o lugar por onde Anya sumira, jogou o buquê num lixo próximo e saiu correndo. Fiquei apenas olhando, sem saber se ia atrás dele, achando melhor deixá-lo digerir aquilo. Porém, Kirill não parecia capaz de parar, algo em sua cabeça dizia que ele tinha de continuar tentando. Ainda naquela noite, ele me mandou uma mensagem dizendo: não vou desistir. Isso me assustou, pois já beirava a obsessão. O mais triste era que Anya demonstrava não querer nada com ele, mas ele não aceitava o recado. Para Kirill, cada recusa era só um obstáculo, algo que poderia ser superado com persistência e determinação. Eu tentava não repreendê-lo diretamente, para não perder sua amizade, mas via claramente que aquele caminho não acabaria bem. Até que não demorou a surgir um beco sem saída. Foi no fim daquela mesma semana, quando a escola teve um dia de limpeza geral, não tivemos aulas normais, apenas atividades de organização e faxina nas salas. Cada um ficou responsável por lavar vidraças, limpar carteiras, arrumar livros. Kirill e eu caímos no mesmo grupo, que precisava organizar os velhos materiais cênicos do salão. Precisávamos levar um monte de caixas para o corredor e ver o que ainda aproveitava. Em certo momento, notei que Kirill sumira. Perguntei a uma professora, e ela disse que ele correu para a sala de literatura assim que soube que Anya estava lá. Pegou um pano e foi ajudar a limpar as mesas. Não demorou para chegar aos nossos ouvidos que houve outra cena. Kirill ficou rondando Anya, querendo puxar assunto, oferecendo ajuda, até que ela se irritou de vez e desabafou tudo na frente de quem estivesse lá, ordenando que ele a deixasse em paz. Disseram que ele ficou com uma expressão de choque e saiu sem falar nada, se escondendo em algum canto da escola. Fui encontrá-lo atrás do ginásio, sentado num banco, encarando a parede. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas ele nem as enxugava. Sentei ao lado e perguntei o que tinha acontecido. Ele murmurou: ela não quer me ver, ela não me entende. Então, com certo ímpeto, falei que a culpa era dele, que Anya tinha deixado claro o que pensava e que ele continuava fingindo que era só um mal-entendido. Não sabia se eu estava sendo duro, mas Kirill precisava encarar a verdade. Ele ouviu, os punhos cerrados, mas não me interrompeu. Quando terminei, ele limpou o rosto com a manga e disse num sussurro: não entendo por que dói tanto. Achei que, se a gente se esforça de verdade, acaba sendo reconhecido. Não achei resposta fácil. Como dizer que amor ou afeto não são questão de esforço, mas de reciprocidade. Se do outro lado não há abertura, não vai rolar. Eu via que Kirill se enredara numa ilusão, transformando uma paixonite numa perseguição angustiante. Pousei a mão em seu ombro e falei que ele precisava parar, por ele mesmo e por ela. Ele assentiu, mas senti que isso não seria simples. No dia seguinte, a escola voltou ao seu ritmo normal. Anya seguiu ocupada, ignorando Kirill por completo, e ele andava pelos corredores com o olhar vazio, como se tudo estivesse perdido. Tive pena, mas também a sensação de que ele ainda nutria uma fagulha de esperança, e isso, talvez, o impedisse de desistir de vez. Nos dias que se seguiram, tentei conversar com Kirill algumas vezes, mas ele se mantinha introspectivo. Sentávamos juntos em matemática, fazíamos exercícios, e ele só fitava a janela, respondendo em monossílabos. Parecia exaurido, sem energia para nada além de tentar não cruzar com Anya. Cheguei a me iludir, achando que ele finalmente iria parar. Mas, após uns 3 dias, veio uma reviravolta que mostraria que Kirill ainda acreditava estar num jogo, em que o prémio seria o afeto de Anya. Estávamos no refeitório, comentando sobre um cast que a escola organizaria. Toda a primavera, montam diversas estações pela escola, onde cada time precisa cumprir tarefas e resolver charadas. Kirill nos ouvia sem interesse,
até que alguém falou que Anya se inscrevera no time da turma paralela. Na hora, ele se interessou, quis saber a data exata, quais salas seriam usadas, etc. Entendi que a cabeça dele tinha armado um plano, usar a confusão do evento para encontrar Anya e tentar mais uma aproximação. Eu não vi muito sentido, mas Kirill se agarrou a isso. Chegando o dia, havia aquela agitação típica de gincana, a escola dividida em grupos, cada qual com um roteiro de desafios. Eu e Kirill caímos no mesmo time, e fomos correndo pelos corredores para resolver as pistas. Mas ele toda hora queria saber onde estava o time de Anya, o que estavam fazendo, se já tinham completado a tarefa. Lembrei-o várias vezes de que deveríamos nos concentrar em ganhar, mas ele insistia em saber do grupo dela. Talvez pensasse que, se nosso time fosse bem, ela se impressionaria. No meio do jogo, cruzamos com o grupo de Anya no terceiro andar. Eles iam para a próxima estação, nós tínhamos acabado a nossa. Kirill viu Anya e, sem pensar duas vezes, se pôs à frente dela. Anya, espera um pouco. Ela estava indo rápido, os colegas apressando. Vamos, anda. Mas Kirill se pôs no caminho, enquanto o corredor estava cheio de gente correndo de um lado para o outro. Anya fez cara de irritação e disse algo tipo, sai da frente, tu no meio de uma prova. Mas Kirill não se moveu, parecia querer dizer algo importante. Então Anya, nitidamente no limite, gritou, para todos ouvirem, me deixa em paz de uma vez. Quantas vezes preciso dizer? Fez silêncio. Fiquei gelado. Kirill travou, a mandíbula trêmula. Anya o fuzilou com o olhar e emendou, eu não gosto de você, entendeu? Somos pessoas diferentes, você não me interessa, ponto. E saiu empurrando de leve, indo embora com a equipe. Imaginei que aquilo fosse o golpe final. Ser exposto assim, em público, é difícil de encarar. Ele ficou parado, como se levasse uma paulada, o rosto retorcido de dor e vergonha. Fiquei com pena, mas também sabia que ele próprio tinha se colocado nessa situação. Vários ao redor cochichavam, e Kirill recuou encostando-se na parede. Fui até ele, falando, vamos, ainda temos de continuar, mas ele balançou a cabeça, dizendo que queria ficar sozinho. Segui, então, com o nosso time. Kirill não apareceu mais no resto do cast. No fim, perdemos a competição, e eu só fui encontrá-lo muito depois. Depois desse episódio, Anya se comportou como se Kirill fosse invisível. Se antes já mantinha distância, agora era zero troca. E Kirill, pela primeira vez, parecia não ter forças para reagir. Antes, ele tentaria dobrar as investidas, mas agora estava passivo, como se sem ânimo. Andava pelos cantos, talvez olhando para Anya de longe, porém sem qualquer iniciativa. Alguns diziam que ela tinha sido dura, outros que ele merecera, mas, de qualquer forma, estava claro que chegara a um limite. O inverno começava a derreter lá fora, a animação de final de ano letivo pairava no ar, mas, para Kirill, parecia que não haveria primavera alguma. Tentei convidá-lo para dar uma volta ou ir ao cinema, mas ele recusava com monossílabos. Notei, às vezes, que ainda escrevia algo para Anya nas redes sociais, mas ela o bloqueava. A situação era clara, ele precisava seguir em frente, mas se agarrava a um resto de esperança. Até que resolvi falar abertamente. Depois da aula, sentei com ele num banco perto do vestiário e disse, Kirill, você tem de entender que não há mais o que fazer. Anya já disse tudo o que pensa, e não existe como obrigá-la a sentir algo. Para que prolongar isso? Ele ficou calado, suspirou e respondeu, eu sei. Talvez eu seja um tolo, mas eu tinha tanto medo de perder essa chance que só piorei tudo. Achei que, se batesse na porta sem parar, alguém abriria. Mas não percebi que, às vezes, a pessoa do outro lado não quer abrir. Sorri tristemente, pois é. Ela tem a vida dela, não quer esse tipo de coisa. Não quer você, ao menos por hora. Isso não significa que você seja ruim. Só não é a porta certa. Ele confirmou que ia parar, deixar de importuná-la. Confessou que achava que não, era só um ainda não, mas entendeu que, desde o início, ela estava falando sério. Demos um abraço, e notei o peso que saiu das costas dele. Ele até chorou um pouco, e entendi o quanto vinha sofrendo nessa ilusão. Falei que o tempo tudo ameniza e que um dia ele enxergaria isso de outra forma, pois na escola tudo fica gigantesco, cada gesto, cada palavra parece decisivo. Com o tempo, aprendemos a lidar com os nãos da vida. Daquele dia em diante, Kirill de fato parou de buscar Anya. Nas aulas, voltou a estudar com mais foco, e nos intervalos se mantinha longe dela. Se, por acaso, cruzava o mesmo corredor, ele abaixava os olhos e passava reto. Às vezes, eu percebia Anya olhando de soslaio, como quem pensa, será que ele vem de novo, mas não vinha. Kirill parecia ter-se recolhido, vivia num mundo à parte agora,
sem a obsessão de antes. Precisaria de tempo para se recuperar, mas pelo menos deixara de insistir. Acompanhar o encerramento dessa história me trouxe alívio. Ao mesmo tempo, me ensinou algumas coisas valiosas. Primeiro, quando alguém diz não, às vezes é preciso aceitar e parar de bater na porta. Segundo, não se deve transformar um sentimento num desafio de conquista se não há reciprocidade. Terceiro, uma paixão unilateral pode se tornar uma tortura, tanto para quem sente quanto para quem não está interessado. E assim terminou a saga do garoto que corria atrás de uma garota na escola, e ela o recusava dia após dia. Às vezes, parecia um filme de repetição, ele insistindo, ela dizendo não. Mas, enfim, acabou, e a vida seguiu. Nos dias seguintes, Kirill agiu como alguém se recuperando de uma doença. Parou de tentar provar seu afeto para todo mundo, parou para observar à sua volta e notou que o mundo não girava em torno de Anya. Passou a rir de algumas piadas nossas, a comentar sobre filmes, a participar mais efetivamente dos ensaios. Hora ou outra, eu o via olhando de canto para Anya, mas nada além de um suspiro melancólico, talvez se perguntando isso. Porém, no fundo, sempre suspeitei que eles não combinavam e que Kirill só não enxergava isso. Perto do fim de maio, ele me contou que pretendia procurar algo novo, tipo entrar numa escola de música e aprender violão. Antes, não tinha cabeça para nenhuma atividade, preso que estava à ideia de conquistar Anya. Agora, sentia que tinha espaço para coisas diferentes. Eu disse a ele que era um ótimo sinal, mostrando que seguia em frente. Até falamos brincando que, se virasse músico, encontraria novas amizades e, quem sabe, um romance mais correspondido. Chegou o encerramento do ano letivo, e fizemos nossa apresentação. Eu recitei as falas sobre o tema espacial, e Kirill participou de um pequeno número teatral, não com grande empolgação, mas com dedicação suficiente. Anya também estava envolvida em outro número, e chegaram a se cruzar nos bastidores. Vi Kirill dar um sorriso de cumprimento, e ela balançar a cabeça em resposta, voltando às atividades. Foi provavelmente o momento mais tranquilo entre os dois, ninguém cobrando nada, ninguém tentando nada. Suspirei de alívio, torcendo para que fosse o ponto final real. Depois que recebemos as notas e saímos de férias, a escola ficou silenciosa, sem dramas. Kirill viajou para a casa da avó, como descobri pelas mensagens ocasionais que me mandou. Ele aparecia em fotos ajudando em tarefas do campo, com um sorriso mais solto. Fiquei feliz ao vê-lo livre daquele sufoco. Talvez ainda lembrasse de Anya com uma pontada de dor, mas, à distância, as feridas costumam cicatrizar. Quando voltamos às aulas em setembro, Kirill pareceu mais revigorado, um pouco mais maduro até. Cumprimentou Anya sem alarde quando cruzou com ela, e ela respondeu com indiferença, sem que isso o abalasse. Ele me disse que agora focaria no futuro, pensando no vestibular, em cursinhos, sei lá. Me alegrei, pois, ao que tudo indicava, ele aprendera a lição sobre não se deixar levar por impulsos destrutivos. E a escola seguiu. Alunos mais velhos se preparavam para provas, alguns viajavam para competições, outros treinavam para torneios esportivos. Ninguém falava mais de Kirill e Anya. Quando me recordava, pensava em como Kirill tinha se empenhado tanto em algo que, no fim, não dependia só dele. Concluía que, se não há reciprocidade, não existe relacionamento que se sustente, por maior que seja a paixão de um dos lados. Olhando para trás, entendi o quanto isso me ensinou sobre respeitar os sentimentos alheios, não dar conselhos apressados e, ao mesmo tempo, apoiar um amigo sem mandar na vida dele. São aprendizados que vivemos na escola, muitas vezes sem perceber. Alguns adultos riem dos dramas adolescentes, mas é nesses momentos que moldamos nossa capacidade de amar, de fazer amizades ou de lidar com frustrações. A história de Kirill e Anya é um exemplo de que não dá para se impor na vida de outra pessoa, por mais que se esteja apaixonado. É necessário ouvir e entender o outro, caso contrário, qualquer ato de amor acaba sendo uma pressão injusta. Não sei como ficou a vida de Kirill depois. Pode ser que ele tenha encontrado alguém que o valorizou, ou Anya tenha notado mudanças nele, embora eu duvide, já que a primeira impressão muitas vezes é decisiva. Mas isso já não importava, cada um seguiu seu rumo. Talvez, no futuro, se vissem e rissem de como tudo foi turbulento por conta de um amor escolar não correspondido. De minha parte, apenas registrei os fatos que presenciei e senti. Às vezes, a história parece triste, outras, engraçada, outras, reflexiva. Mas, sobretudo, foi um capítulo de amadurecimento, de perceber que, se não há retorno de sentimento, o melhor é parar de insistir e deixar cada um livre. Alguns anos depois, percebi nas redes sociais que Kirill e Anya não tinham nada em comum. Cada um seguia seu caminho, e a velha história ficou no passado. Às vezes, eu encontrava Kirill pela cidade. A gente tomava um café, conversava sobre a vida, lembrava dos velhos tempos. Ele comentava sobre os planos que tinha, mencionava que terminara um curso de música e, de leve,
dizia estar namorando. Não entrava em detalhes, mas via em seu olhar uma tranquilidade que não existia antes. E isso me deixava feliz. Quanto à Anya, acho que só a vi uma ou duas vezes em eventos da cidade, sempre com aquela postura meio reservada e independente. Provavelmente continuou trilhando um caminho próprio, sem tempo a perder com quem não lhe interessava. E não há nada de errado nisso. A época em que Kirill vivia atrás dela ficou para trás, virando uma lembrança cada vez mais apagada, sem relevância hoje. Se eu fosse resumir a história em uma linha, diria: não transforme seus sentimentos em uma perseguição, pois sem reciprocidade não há relacionamento de verdade. Mas é no ambiente escolar que a gente ouve frases do tipo lute pela sua paixão, ou nunca desista, que nos ensinam persistência, mas não falam sobre o direito do outro de dizer não. Talvez por isso haja tantas histórias em que alguém foge e o outro persegue, sem resultado. A maturidade chega quando percebemos que o amor precisa ser uma via de mão dupla, não uma corrida contra um trem que já partiu. No fim, aprendi com Kirill que não dá para forçar alguém a gostar de você. Se a resposta é não, aceitar e seguir em frente pode doer, mas é o melhor caminho. Com o tempo, a dor diminui, e o mundo é grande. Talvez exista alguém, em algum lugar, que queira caminhar ao seu lado sem você ter que insistir desesperadamente. Espero que ele tenha entendido isso, assim como outros que presenciaram a história. Se alguém passar por algo parecido, que lembre deste exemplo e perceba que nem toda porta vai se abrir, por mais que se bata. E assim se encerrou esse capítulo, e cada um partiu para novos rumos. Quando lembro de Kirill parado no corredor com um buquê, achando que um milagre aconteceria, sinto pena de que não tenha acontecido da forma que ele esperava. Mas depois percebo que o verdadeiro milagre foi ele ter amadurecido, entendido limites e parado de forçar uma situação que não existia. Conto isso agora, imaginando que sirva para quem já esteve na pele de Kirill, ou de Anya, ou mesmo no meu lugar, só observando. A vida é feita desses eventos que moldam nossa percepção de nós mesmos, dos outros e dos riscos de deixar um sentimento virar obsessão. Não há vergonha nisso, estamos crescendo, aprendendo com os erros. No fim das contas, o que importa é que, se hoje eu encontrar Kirill na rua, ele talvez fale sobre projetos, sobre um novo hobby, e a gente ria lembrando de como ele corria atrás de Anya pelos corredores. Depois, nos despedimos, conscientes de que foi apenas um episódio no nosso amadurecimento. E isso me parece um sinal de esperança, por mais fortes que sejam nossas emoções, a vida segue, abre novas portas, talvez aquelas que realmente estejam destinadas a nós. Às vezes, numa tarde de outono, ao folhear fotos antigas da escola, sinto uma nostalgia. Lembro do rosto de Kirill, contraído, os lábios tremendo depois de cada recusa, mas ainda cheio de determinação. Acho que é assim na juventude, tendemos a ver o mundo em cores exageradas, acreditamos que o sentimento tudo vence e que obstáculos são meros contratempos temporários. Só que a realidade pode ser bem mais dura, nem todo obstáculo é para ser ultrapassado, às vezes, é um sinal de não prossiga. E aceitar isso exige uma coragem que só o tempo traz. No meu ponto de vista, a maior lição que fica é que não conseguimos tudo que queremos, e está tudo bem. Não significa que você seja indigno ou que sua vida desmorone. Talvez seja só o universo dizendo que esse não é o seu caminho. E, se você desiste a tempo, encontra outra trilha onde pode se encaixar melhor. Kirill levou muito tempo para entender isso e quase se destruiu nesse processo. Mas, no fim, renasceu e, assim espero, viveu relações mais saudáveis. Anya, por sua vez, seguiu seu caminho, no qual ele não tinha lugar. Se tivessem filmado tudo, talvez rendesse uma série escolar estranha, em cada cena, o protagonista atrás da mocinha, ela o ignorando, até que no fim ele entende que é inútil e pronto, encerra-se a história. Mas a vida real não é tão linear assim. Cada um de nós tem sentimentos e nuances, mas, nesse caso, as coisas fluíram como fluíram, e acredito que era o mais coerente, já que Anya nunca deu qualquer sinal de reciprocidade. Quando escuto alguém dizer lute pelo amor, lembro de Kirill tentando vencer a indiferença de Anya. Aí me dá vontade de acrescentar que também precisamos respeitar a escolha do outro. Persistência é boa, mas se a pessoa diz não, precisamos respeitar. Caso contrário, a dor de Kirill pode se repetir. Talvez alguns precisem disso para aprender, mas, se pudermos evitar, melhor. Hoje, os tempos de escola ficaram para trás, cada um assumiu compromissos novos, buscando faculdade, trabalho, mudando de cidade. Mas, para mim, essa história não é só fofoca de adolescente. É um símbolo dos enganos, dos tropeços e das tomadas de consciência que carregamos para a vida adulta. Às vezes, são justamente esses erros que nos tornam mais empáticos. Olhando pessoas conhecidas iniciarem relacionamentos, terminarem, vejo que muitos lidam melhor com nãos do que naquela época. Nem todos, mas muitos entendem que insistir não reverte uma recusa.
E suspeito que isso se deva a lições como a de Kirill, vivenciadas aqui ou ali. Talvez ele próprio já tenha aconselhado algum parente mais novo, dizendo, não faça o que fiz. Ou, ao menos, ele mesmo não repita esse padrão. Portanto, a história de Kirill e Anya não termina nem em viveram felizes para sempre, nem em tragédia. O final é mais pé no chão, às vezes, vale soltar em vez de continuar apertando. Vi tudo se desenrolar diante de mim e, sem dúvida, está entre as lembranças mais marcantes que levo da escola. Que sirva de lembrete de que precisamos respeitar a vontade do outro para que também respeitem a nossa. É clichê, mas, muitas vezes, as verdades mais simples são as que custamos mais a aceitar. É assim que se encerra este relato, exatamente como deveria, entendendo que, quando o amor não é correspondido, o melhor para um apaixonado frustrado é cessar a busca inútil e dar liberdade a si e ao outro. Eu vi isso, senti cada momento, e agora conto como testemunha, de certo modo, participante menor dessa história intensa e às vezes dolorosa. Volta e meia, alguém me pergunta o que fazer em caso de amor não correspondido. Dá vontade de dizer, converse, demonstre, mas se a outra pessoa deixa claro que não está interessada, pare e não se torture. Na prática, muita gente faz igual Kirill, insiste, acredita no milagre, ignora sinais contrários. Talvez seja a nossa formação por contos de fadas, onde o herói sempre insiste até conquistar a princesa e meio reino. Só que, na vida real, a princesa pode ter seus próprios planos, em que você não se encaixa, e nada vai mudar isso. Eu também já tive meus casos de gostar sem ser correspondido. Mas, vendo o que aconteceu com Kirill, aprendi a não ultrapassar o ponto em que o meu sentimento vira um fardo para o outro. Podemos demonstrar, mas se fica claro que não há reciprocidade, não dá para insistir. Não somos cavaleiros medievais, somos pessoas com o direito de dizer e ouvir não. Relembrando tudo, percebo que essa história, ao mesmo tempo que é fechada, deixa espaço para cada um interpretar. Alguém pode se identificar com Kirill, outro com Anya, e outro com o amigo que observa tudo sem saber bem o que fazer. E acho que é assim que esse tipo de situação adolescente acaba nos ensinando muito. Se eu não tivesse visto o sofrimento de Kirill, talvez cometesse o mesmo erro. Mas, do jeito que foi, aprendi indiretamente como é inútil e doloroso insistir numa porta fechada. Agora, escrevendo este texto com certa tranquilidade e até um pouco de nostalgia, agradeço a essa vivência as lições que me trouxe. Dou um leve sorriso ao lembrar de nós dois sentados num banco, ele cheio de certezas de que Anya ainda mudaria de ideia, e eu tentando explicar que não há como forçar o amor. Foi uma lição de sinceridade e empatia, pois Kirill me confidenciou sentimentos e eu o apoiei no que pude. Sim, não é uma história de amor bem-sucedido ou de triunfo romântico, mas de uma pequena tragédia comum à adolescência, quando não aceitamos o não do outro. Ao mesmo tempo, é um processo de amadurecimento, entender que insistir em algo sem chance de acontecer só traz sofrimento. E, ainda assim, mostra que até os períodos mais difíceis podem deixar sementes de aprendizado que nos fortalecem. Essa é, portanto, minha narrativa. Espero que consiga transmitir a atmosfera da escola, em que corredores se tornam palcos de grandes emoções e as carteiras são testemunhas silenciosas de nossas primeiras vitórias e derrotas. Que cada um que leia se encontre ou reflita em algo aqui. Eu só contei o que vi e senti, como observador e, em parte, participante dessa história intensa e delicada.